Pessoal, quem não me conhece, sou o professor Fábio Reis, certo? Venho dando curso de capitão há mais de 30 anos. Então, mais um vídeo que eu estou fazendo, né? Começaram a perguntar questões do exame que não precisa fazer, precisa pensar muito, não. Então, eu fiz um resumo, né? De mostrar tudo que cai sem precisar usar rodas de manobra, que é o movimento relativo do radar, sem usar vetores, tá certo? Vai ser uma coisa bem simples aí, tá? Primeira situação, né? Quando o alvo está parado. Tela do radar, certo? Então, vamos supor o seguinte. Eu estou aqui, né, estou no rumo aqui, ó, 50 graus, tá? Então, com a velocidade do barco, a 10 nós. Bom, então, a situação, vou pegar uma situação onde o barco está parado. Então, esse barco está parado nesse ponto A. Então, na tela do radar, só sai o movimento relativo da velocidade, né? Então, nesse caso, quanto que vale o VMR? Vai ser zero, né? Não tem velocidade, o barco está parado. Tá? Então, veja, o que está acontecendo, né? O cara está vendo um barco parado na frente, né? Então, vou mostrar por que está parado, né? Veja, se eu tiver o meu barco com velocidade de 10 nós. Então, para um alvo que o VMS é zero, veja, o que tem que acontecer? Isso aqui tem que se deslocar, como não tem velocidade relativa, né? Só para 10 nós. Suponha, então, que tem um barco do meu lado, com a velocidade do alvo, 10 nós. Tá vendo? Então, o que que acontece? Aqui o VRM igual a zero, tá vendo? Então, significa o quê? E quando o alvo está parado na tela do radar, né? O alvo tem o mesmo rumo e a velocidade do meu barco, certo? Então, toda vez que tem um alvo parado em tela, o VME é zero, implica que o alvo tem o mesmo rumo e a mesma velocidade do meu barco. Qualquer ponto, qualquer barco B aqui, ó, C, onde for, né? Sempre quando tiver o VMR zero, significa que o barco, o alvo, está andando com o mesmo rumo e a velocidade do meu barco, certo? Vamos ver, no segundo caso, a velocidade do meu barco, 10 nós, tá? Só que o VRM também é 10 nós.
Então, como que eu posso desenhar isso aqui, né? Veja, se eu estou aqui, ó, 50 graus, tá? E o que é o VRM10 nosso? Veja o seguinte, né? Eu tenho que 1 milha, 6 minutos. Então, VRM10 significa que 1 milha, né, que seria entre esses dois arcos, então, VMR, né? Significa que o VMR é 10 nós, tá vendo? Tá? Então, se eu for representar aqui, ó, meu barco, né? Com velocidade de 10 nós. Tá? E o alvo vem 10 nós na minha direção. Tá vendo? Então, além disso, né, tem a direção contrária. Então, veja, para esse alvo que vem aqui, né, o VRM 10, repare que, né, quando o VRM tem a mesma velocidade do meu barco, né, e está no sentido contrário, significa o quê? Então, se eu tenho meu barco aqui, andando a 10 nós, o alvo, né? Se eu pôr um alvo aqui, ó, uma ilha, vendo? Quando é igual o VRM com a velocidade, significa que o alvo está parado, né? Alvo parado na Terra. No caso, quando, né, a velocidade, o movimento relativo, for maior que a velocidade do meu barco, tá? Isso, veja aqui, o que eu faria aqui seria, ó, vamos pôr o rumo do meu barco, só 10 nós, né? Eu vou pôr o VMR aqui, ó, o que aconteceu aqui? Em 6 minutos, então, em 6 minutos, o alvo andou 2 milhas, tá certo? Significa que tem tá 20 nós, né? Tá? Então, seria uma situação assim, ó, teria meu barco, andando com a velocidade B, tá? Seria 10, né? Nós e o alvo. Para cá, TRM 20 nós, tá vendo? E eles estão em direções contrárias. Bom, então, veja, qual seria a velocidade do alvo? Bom, se esse aqui é o VRM, né? Eu estou indo para lá com 10, veja, então eu tenho os 10, isso vai aparecer aqui, né? Então, o que acontece? A velocidade do alvo A, obviamente, é 10 nós, tá? Então, quando tem essa situação, né? VRM maior que vou escrever aqui de VMR
maior que VB, simplesmente eu tenho que subtrair, tá vendo? Vou pôr lá VMR menos a velocidade do meu barco, isso vai dar a velocidade do alvo. Repara, aqui é 20, aqui é 10, então vai dar 10, obviamente, na direção contrária, né? Certo? Então, esse é o terceiro caso. Uma quarta situação é quando o VMR for maior que o VB, mas na mesma direção, ou no mesmo rumo, tá? Veja, se eu estiver aqui e o alvo está indo para lá, eu tenho essa situação aqui, né? Então, veja, eu tenho o meu barco aqui, com a velocidade 10 nós, e o VMR com 20 nós. Para, ele está se afastando de mim a 20 nós. Então, obviamente, ele tem que estar, a velocidade do alvo tem que ser 30 nós, né? Eu vejo o seguinte, né? Eu teria aqui que fazer anular essa velocidade como? Somando 10 aqui, ó. Tá? Então, a regra aqui que é quando o VMR for maior que VB, no mesmo rumo, né? Eu vou fazer aqui, eu vou pegar VMR e vou somar o VB, isso vai dar velocidade do alvo, tá? Então, eu sempre fazer a análise em relação no VMR, tá bom? Então, vamos ver o quinto caso. Eu tenho aqui o VMR menor que a velocidade do meu barco no mesmo rumo, tá? O sentido, mesmo sentido, né? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui o meu barco aqui andando a 20 nós e vou ter o alvo andando para cá, tá? 6 minutos, uma milha, então VMR 10 nós, tá? Eu estou andando a 20. Vou por aqui, né? Que é a velocidade do meu barco é 20 nós, o VRM 10 nós. Sentido contrário, né? Então, o que significa isso? Meu barco está aqui, então meu barco está andando a 20 nós e o alvo está se afastando, né? É o VMR, né? 10 nós. Da velocidade que ele está se aproximando, é 20 nós, né? Tá? Esse barco está andando a 10 nós, a velocidade real aqui, ó, tem que ser 30 nós, né? Certo? Se ele dá 30 nós, tira os 20, sobra 10.
Deu para entender? Isso é intuitivo, né? Tá? Então, o que que eu faço? Nesse caso, a velocidade do movimento relativo, desculpa que é, né, menor que o VB, né? O que que eu vou fazer? Eu vou somar também de novo, né? Então, se o VMR for 10 nós, mais o VA, o VB, desculpa, que é 20 nós, né? E o VA vai ter que ser igual a 30 nós, certo? Então, é intuitivo. Tem um jeito de fazer para vetores que eu vou mostrar, mas eu não vou mostrar isso, mas vai aparecer nos desenhos que eu for pôr a seguir, né? Tá bom? Bom, no sexto caso, eu vou ter que o VMR vai ser menor que o VB, tá? No mesmo sentido. Então, o sexto vai ser o seguinte: o VMR vai ser menor que o VB, sentido contrário. O que eu vou ter, né? Pegar meu barco aqui, ó, velocidade 20 nós, tá? E o alvo, ó, está vindo nessa direção, a velocidade, que é o VMR, 10 nós, tá? O que que vai acontecer aqui? Se eu estou aqui, indo nessa direção, velocidade B, 20, 20 nós, e esse alvo aqui, ó, na verdade, ele está se aproximando. Então, isso significa o quê? Eu estou me aproximando a 10 nós desse alvo. Então, qual seria a velocidade dele, né? Seria, vou ver, tá? Com a 10 nós, tá? Veja, tem que se eu tiver a 10, né? Se eu não tiver isso aqui, ó, obviamente que eu vou me aproximar, eu vou sentir que isso aqui está voltando para trás a 10 nós, certo? Então, eu vou ter que pegar o VB maior que o VMR, né? Então, eu vou pôr aqui, o que vai acontecer? Eu vou pôr o VB, que é 20 nós, menos VRM, que é 10 nós. Isso vai dar o VA, 10 nós, se afastando, tá? Então, o primeiro caso, como eu estava falando, pode ser visto com esses desenhos aqui, tá vendo? São dois barcos andando com a mesma velocidade, então isso causa um ponto parado na tela do radar, certo? Segundo caso, né, veja o desenho, né? Tá? Parece ser aquele que a Terra, o alvo está parado na Terra, pode ser ilha, alguma outra coisa, tá? Vocês podem ver melhor aqui, ó,
a situação aí, tá bom? Então, está vendo agora o terceiro caso, onde a velocidade relativa do alvo é maior que a do barco do capitão, e com direção contrária, tá vendo? Tem os desenhos mais bonitinhos e dá para entender um pouco melhor, tá bom? Quarto caso, né, com os desenhos melhores, a velocidade relativa do alvo maior que a do barco do capitão. Na direção, tá vendo? Tá? Então, vai dar aquele resultado de somar as duas velocidades. Né? Então, o quinto caso, que é a velocidade relativa, que é o VMR, é menor que a do barco do capitão e tem a mesma direção. Então, vai dar o seguinte, que vai somar o VMR com o VB, certo? E o sexto caso, né? Também a velocidade relativa do alvo é menor que a do barco do capitão, mas tem direção contrária aqui. E nós vimos que se tira a diferença, né, do VMR com o VB, que vai dar a velocidade do barco, tá bom? Então, é simplesmente isso aí. Agora nós temos condições de fazer essa questão que caiu no exame, né? Isso aí eu vou deixar para vocês fazerem, tá bom?